Olá, nós somos o Grupo 2 e este é o nosso relatório sobre o estudo de campo magnético local. Os integrantes são Leonardo Liang, Matheus Lucas Moreira, Pedro Henrique Lucas e Victor de Luca Neves de Souza. O experimento foi realizado em outubro de 2020. Este é o nosso índice, o resumo começa no slide 3, a introdução teórica no slide 4, procedimentos experimentais no slide 6, resultados no slide 9, conclusão no slide 14 e referências no slide 16. Eu me chamo Victor de Luca Neves de Souza e começarei falando o resumo. Este experimento teve como objetivo, por meio da interação entre uma bússola e um fio magnetizado, atingir um resultado que expressa aproximadamente o valor do campo magnético da Terra. Para tal, foi preciso ligar o fio a uma fonte elétrica gerando um campo magnético que deslocaria a ponta da agulha da bússola, que a princípio apontava para o norte. Conforme se alterava a distância do fio em relação à bússola, foram geradas diferentes angulações que representaram as diferentes resultantes, necessárias para encontrar o campo magnético da Terra e esboçar o gráfico da função. Utilizando-se dos dados obtidos e de cálculos envolvendo conhecimentos sobre campos magnéticos, calculou-se um campo magnético da Terra em São Paulo de 24,5, mais ou menos 0,6 microtesla. Meu nome é Matheus e eu vou apresentar a introdução teórica. Toda partícula gera um campo magnético. Isso só é possível se ela se desloca em uma velocidade constante. Podemos observar isso em solenoides ou outros equipamentos elétricos. Neste momento em que ela está em movimento, gera linhas de campo que emanam radialmente para fora de uma carga positiva. Essas linhas são circunferenciais centralizadas na localização da velocidade, e seu sentido é dado pela regra da mão direita. O físico e químico dinamarquês Hans Christian foi o pioneiro do estudo em relação ao campo magnético. Em 1820, ele verificou que, ao colocar uma bússola sob um fio onde passava uma corrente elétrica, resultava em um desvio na agulha dessa bússola. A seguir temos as equações utilizadas nesse trabalho, em que a equação se refere ao campo magnético e B é o campo magnético sobre o eixo de uma espiral circular conduzindo corrente, μ constante magnética, sendo que é exatamente igual a 4π vezes 10 a menos 7, isso no sistema internacional, e a corrente dividido por 2πr, que é a distância ao longo do eixo do centro da espiral ao ponto do campo. As equações 2, 3 e 4 estão relacionadas ao erro do experimento, em que, respectivamente, a equação 2 se refere ao erro em x, 3, erro em y e 4, o erro total. O meu nome é Leonardo e eu vou falar do aparato experimental. Aqui no slide, na imagem mais à esquerda, temos a bússola em sua posição inicial no experimento, marcando 0 graus, ou seja, o norte dela. Em seguida, temos a bússola após a interação com o campo magnético circular gerado pelo fio condutor. Assim, a bússola está apontando para o campo resultante entre o campo magnético da Terra e o campo magnético gerado pelo fio. E disso, tiramos o ângulo θ. Em seguida, temos a vista de perfil, que fica evidente a distância r do centro da bússola para o fio, que vai ser variado ao longo do experimento. Estes foram os materiais utilizados. Na primeira foto, vemos o amperímetro calibrado para medir até 10 amperes, com certeza de 2% da leitura mais um dígito. Na segunda imagem, vemos a fonte. Na terceira, a régua com incerteza de 0,05 centímetros. Na quarta, a bússola com incerteza de 1 grau. E na quinta, o suporte com pinos. É o Leonardo novamente, agora para falar do procedimento experimental. Para realizar o experimento, foi necessário os materiais citados anteriormente para montar o aparato experimental e, em seguida, coletar a distância entre a bússola e o fio e o ângulo θ formado na bússola, após a interação com o fio. Esses dois dados que foram imprescindíveis para mais para frente calcular o B da Terra. Inicialmente, a bússola foi calibrada para o norte e em seguida posicionada em um suporte que possuía pinos distribuídos ao longo dele, a cada certa altura. Em seguida, uma fonte foi calibrada para fornecer uma corrente contínua
que seria medida ao passar por um amperímetro. Essa corrente é utilizada para carregar eletricamente um fio retilíneo, com o objetivo que esse gere um campo magnético circular em seu entorno. Posicionou-se então o fio em cada conjunto de pino, de forma que ficasse a uma certa distância da bússola. Mediu-se então essa distância com uma régua atrás do aparato. Com isso, a cada distância do fio para a bússola, a resultante do campo magnético da Terra e do fio foram sentidos pela agulha da bússola e foi coletado o ângulo que foi formado. E por fim, os dados coletados foram utilizados para a plotagem de um gráfico e de uma função, que serão mostrados e discutidos nos próximos slides. Eu sou o Pedro e vou falar dos resultados. Como base para a medição dos raios, usamos a seguinte imagem, com a bússola a 0,389 metros de altura na régua. Já para cálculo do campo magnético, foi usada a corrente constante de 2,2 amperes, mais ou menos 0,6. Subtraindo a altura da régua pela altura do fio, obtivemos o raio. Também foi analisado o ângulo da bússola. Com essas medidas, foi calculado o campo magnético do fio. Finalmente, efetuou-se cálculo dos erros com as equações 2, 3 e 4. Todos os dados foram reunidos para a criação de gráfico Norge, com a tangente do ângulo convertido para radiano no eixo X e os valores de campo magnético do fio no eixo Y. Foi então feito um ajuste no y igual a A mais ABx, onde B resultante de 24,5 microteslas mais 0,6 é o campo magnético da Terra em São Paulo. Agora, a conclusão. O uso de imagens retiradas de uma câmera introduz grande quantidade de erro nas medidas, como pode ser visto nas imagens abaixo. A altura da bússola pode variar dependendo do ângulo e distância da câmera ao aparato, devido à paralaxe. Apenas nessa medida, dependendo da imagem utilizada, há diferença de 0,26% na medida. Incluindo todas as outras medidas, há a possibilidade de introdução de altas taxas de erro, como visto nos resultados discrepantes obtidos pelos demais grupos, todos analisando a mesma gravação. Finalmente, essas foram as nossas referências utilizadas.